Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, começando mais uma semana, e esta semana será um momento decisivo onde você e eu vamos entender qual é a mensagem do juízo de Deus. É para ter medo? É para ficarmos preocupados porque somos pecadores e vamos ser fulminados pela glória de Deus no dia do seu juízo? O que realmente está por trás da mensagem do juízo de Deus? É o que nós vamos aprender um pouquinho estudando o livro do Apocalipse, também visitando o profeta Daniel e alguns outros escritos, até mesmo no livro de Atos. Teremos ali informações importantes para aprender sobre o juízo de Deus. Mas não se espante, a notícia é muito boa. Como é a notícia que eu trago agora? Você lembra que eu comentei com você que eu conheço um missionário que não é tão famoso assim como aqueles que a gente falou aqui nos vídeos anteriormente, que vai ao mundo pregando a mensagem, ajudando as pessoas? Pois bem, eu falei com ele, ele topou o desafio, agora a gente só vai alinhar qual o dia onde vamos fazer a live, e eu vou avisar aqui a vocês antes, para termos um bate-papo muito gostoso com ele, e ele vai falar das suas experiências pelo mundo, o que ele tem feito, como ele consegue viajar para tantos lugares do mundo e para onde é a sua próxima viagem. Tudo isso nesta live, então aguarde, vai ser agora no mês de maio, né? O mês de maio está quase começando aí, a gente está no finzinho, caminhando para o finzinho do mês de abril. Essa live vai ser no mês de maio, vai ser muito legal bater este papo com ele. Então essa é uma boa notícia, assim como é a boa notícia do Evangelho. Se você está chegando aqui pela primeira vez em nosso canal, sinta-se bem-vindo e bem-vinda. Eu agradeço muito a Deus por você ter encontrado aqui o canal Vocacionados. Se você desejar, se inscreva em nosso canal. Tem um botão aqui embaixo de se inscrever-se. Também habilite as notificações, pois temos vídeos todos os dias aqui no canal. E você também aproveita para curtir, compartilhar e comenta o que é que você achou do vídeo de hoje. Para você que já é inscrito e inscrita, também curta, comente e compartilhe em suas redes sociais. Agora eu vou rodar a vinheta, na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Está na Bíblia: temam a Deus, dizia em alta voz o anjo, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele, Deus, julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Apocalipse 14, versículo 7. O Evangelho é a mensagem de boas notícias que tem sido proclamada ao longo dos séculos. É uma mensagem de esperança, amor e redenção, que é encontrada nas Escrituras e é a centralidade da fé cristã. O Evangelho traz uma mensagem de salvação e transformação por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É sobre esta boa nova que eu e você vamos estudar mais intensamente esta semana, mas procurando entender o que vai acontecer com o povo de Deus quando tiverem que enfrentar o juízo de Deus. Estará o povo de Deus firme diante do Eterno para lhe prestar contas sobre as suas escolhas e ações, ou agirão como fez certa vez o governador romano Félix, quando ouviu Paulo falar sobre o tema do juízo? Em Atos capítulo 24, o cenário era Paulo sendo acusado pelo sumo sacerdote Ananias, que havia instituído Tértulo como seu advogado, que, diante do governador romano, acusava Paulo de perturbador de todo o mundo. Isso está no versículo 25 do capítulo 24. E aqui apenas um parênteses, tá? Assim como Paulo, quem decidir ser fiel a Deus até o fim, será acusado de perturbador e ainda muito mais. Portanto, devemos ficar preparados para dias difíceis. Neste caso específico, o de Paulo, todo o problema dele começou quando ele disse diante do povo e do conselho dos líderes do Sinédrio a seguinte frase: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Isso está lá em Atos 23, verso 1. Essa afirmação de Paulo foi suficiente para que se preparasse um plano para matá-lo. Portanto, leia toda essa história em Atos capítulo 23 e capítulo 24. Mas refletindo um pouco mais no contexto por trás do desenrolar dos acontecimentos em Atos capítulo 24, nós vamos encontrar Paulo recebendo algumas regalias até que o seu julgamento fosse assim concluído por ser ele um cidadão romano. E nos 2 anos seguintes a este fato, ele era regularmente levado à presença de Félix
para que conversassem. Mas foi no primeiro encontro entre Paulo e Félix que o governador romano ouviu Paulo falar sobre a justiça divina, o domínio próprio e o dia do juízo vindouro. Essa mensagem aparentemente o deixou com medo e ele adiou tomar a sua decisão sobre o assunto, pedindo para que Paulo fosse embora, prometendo que o chamaria novamente em um momento mais conveniente. E, infelizmente, esse momento conveniente nunca chegou para Félix, e o relato bíblico não aponta que ele fez ou não a escolha certa ao lado de Deus. Essa passagem ilustra como a mensagem do Evangelho pode despertar reações diferentes nas pessoas. Algumas podem sentir medo ou adiar a sua tomada de decisão, enquanto outras podem responder positivamente e se render a Jesus Cristo, aceitando-o como seu Salvador. O fato concreto que vale destacar aqui é a importância de ouvir e responder positivamente à mensagem do Evangelho quando ela é proclamada, pois é uma mensagem de salvação e transformação que tem impacto em nossa vida eterna. E por mais que a mensagem do juízo de Deus possa parecer dura, ela na verdade é uma mensagem de graça, perdão, reconciliação, salvação e vida eterna. É uma mensagem de graça porque é um dom imerecido de Deus, oferecido livremente a todos os seres humanos, independentemente de suas ações ou merecimento. É uma mensagem de perdão porque também oferece a remoção dos pecados e das transgressões do homem, permitindo assim a nossa reconciliação com Deus. É a mensagem de salvação e libertação do poder do pecado e da morte que nos conduz para uma nova vida em comunhão com Deus. Uma vida eterna com base na promessa do Deus eterno. Mas não é apenas nas promessas de Deus que está baseada a mensagem do Evangelho eterno. Essa mensagem também é baseada na pessoa de Jesus Cristo, ele que é o Filho de Deus, que se tornou homem, vivendo uma vida perfeita, ensinando sobre o amor e a compaixão de Deus, e assim oferecendo-se como um sacrifício por nossos pecados através da sua morte na cruz e a sua ressurreição. Foi assim que Jesus conquistou a vitória sobre o pecado e a morte e ofereceu a salvação a todos os que creem nele. Por este motivo é que a mensagem do Evangelho é universal, pois é destinada a todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica, social ou cultural. Não há distinção para Deus de raça, gênero, status social ou histórico de pecado. E é aqui que os crentes esbarram em seus preconceitos. E por mais que eu, Marciel Farias, veja que quem está conduzindo o Brasil hoje é o responsável pelo maior escândalo de corrupção produzido no mundo, se ele hoje entregar verdadeiramente o seu coração a Deus e se arrepender dos seus pecados, lhe será garantido o céu e a eternidade. Deus não leva em consideração o nosso histórico de pecados. E ponto final. Eu, Marciel, posso até pensar assim. Deus não. A mensagem do Evangelho é para todos. E todos, exatamente todos, são convidados a responder a ela com um sim ou com um não. E quando a resposta é sim, a ação transformadora do Evangelho começa a agir na vida do novo convertido. E quando alguém aceita o Evangelho e crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, o Deus Espírito Santo também entra em seu coração e inicia um processo contínuo de renovação, levando-o a uma vida de santidade, amor, compaixão e serviço aos outros. É por isso que a mensagem do juízo não produz medo ao crente. Pelo contrário, enche o coração com a esperança mesmo em meio às dificuldades e desafios da vida. Essa mensagem oferece conforto e consolo em tempos de sofrimento, oferece perdão e restauração em tempos de arrependimento e direção e propósito em tempos de incerteza. É através da mensagem do Evangelho que as pessoas podem encontrar um significado mais profundo e uma razão de ser em sua vida. É por este motivo que durante esta semana vamos estudar sobre o significado da hora do juízo e de como esse juízo é cheio das misericórdias de Deus. Mas para isso, vamos ter que ter o mesmo ímpeto e curiosidade que teve o profeta Daniel. Entre muitos questionamentos que ele fez a Deus, alguns precisam ser repetidos e compreendidos por nós. Ele perguntou a Deus:
Quanto tempo durarão os acontecimentos desta visão? Até quando a rebelião que causa profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? Daniel 8, versículo 13. As perguntas de Daniel sobre quanto tempo o mal reinará são questões atemporais e complexas que têm sido feitas por muitas pessoas em diferentes momentos da história. E agora é a nossa vez de fazê-las também. Mas a resposta de Deus a Daniel nos fornece algumas lições muito importantes. A primeira lição é: as perguntas de Daniel revelam sua compreensão de que o mal existe e pode prevalecer em determinadas circunstâncias. É importante reconhecermos a realidade do mal no mundo e não fechar os olhos para as suas manifestações, mesmo que muitos tentem nos ensinar que o mal não é o responsável pelo que estamos assistindo acontecendo ao redor do mundo. Outra lição importante que aprendemos com o profeta Daniel é que ele buscava respostas e clareza em relação à duração e extensão do mal. É importante buscar compreender os desafios e dilemas que enfrentamos, mesmo quando as respostas não sejam claras ou mesmo imediatas. E quando isso acontecer, devemos confiar em Deus. Essa é a outra lição que aprendemos com os questionamentos feitos por Daniel a Deus. Ao fazer perguntas a Deus, Daniel demonstrou a sua confiança no Senhor como a fonte de sabedoria e autoridade suprema para lhe dar as respostas certas. Portanto, é importante confiar em Deus quando enfrentamos questões difíceis e complexas, sabendo que Ele é a fonte da verdade e sabedoria. E quando a resposta de Deus foi: mas você, Daniel, mantém esta profecia em segredo, cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Daniel 12, verso 4. E mesmo inquieto e ansioso, o profeta aceitou a resposta de Deus. É claro que, como um bom ser humano que ele era, ele ainda tentou insistir um pouquinho mais. E ele disse: ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: meu senhor, como estas coisas terminarão? E ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Quanto a você, siga seu caminho até o fim, você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Daniel capítulo 12, versículo 8, 9 e 13. A resposta de Deus a Daniel indica que nem todas as perguntas terão respostas completas e detalhadas. Às vezes, precisaremos aceitar que há mistérios e questões que estão além da nossa compreensão humana e que nem sempre teremos todas as respostas que desejamos. E embora a resposta de Deus a Daniel possa não ter dado detalhes específicos sobre a duração do mal, ele apontou que o mal não reinará para sempre. Isso nos ensina a manter a esperança mesmo em meio às adversidades, sabendo que Deus tem um plano maior e que o mal não terá a última palavra. É sobre a boa notícia presente na mensagem do juízo que vamos estudar esta semana. Por este motivo, eu te desafio a fazer as perguntas certas a Deus a partir de agora, crendo que Ele é fiel e justo para te dar a resposta certa para o momento em que você está vivendo. Pense nisso, leia a sua Bíblia, questione a Deus e que Ele nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveite para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.